A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua casa, a sua família e o seu ministério. Meus amados, nós estamos adentrando na aula de hermenêutica. Tá certo? Vamos trabalhar esse texto aqui, a interpretação, seus objetivos. E o livro de hermenêutica, ele tem 4 matérias, uma para cada semana. As 4 matérias se desenvolvem no período de um mês aproximadamente, ok? Então, vamos trabalhar aqui o texto de hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto. Mais resumidamente, é a arte de interpretação da linguagem. Os objetivos que a hermenêutica traz, entre eles está os objetos de estudo do autor, seus objetivos para interpretar exatamente na leitura, subtraindo o conteúdo da linguagem, para que o autor possa ser bem entendido, bem compreendido na sua intenção, para não haver prejuízo da informação que o autor desejou passar. Entenda bem que é o seguinte, a hermenêutica, ela não diz que é a arte de interpretar a Bíblia, é a arte de interpretar a linguagem. Então, o objetivo é tornar o autor mais contemporâneo possível, extraindo suas ideias, seus pensamentos, aquilo que está no texto. E aí você precisa fazer um escrutínio dentro da linguagem do autor, interpretando pontos, vírgulas, a língua portuguesa aqui no nosso caso, bem como dissecando a gramática do texto para evitar qualquer conflito na transliteração ou na tradução. E isto além de tornar o autor mais contemporâneo, se aproximando mais da nossa época, né, daquilo que nós estamos lendo no conteúdo. Aqui pro nosso tema, como é Bíblia, nós vamos dissecar o texto, trazendo o autor mais para perto da contemporaneidade, compreendendo a sua linguagem, rebuscando o seu conteúdo expresso naquilo que é o objetivo do seu trabalho, do seu livro. E eu queria começar aqui no nosso livro de hermenêutica bíblica, que é a ciência de interpretar a Bíblia. Então nós vamos aqui para a introdução, um texto bíblico, que é a primeira regra da hermenêutica, ela diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a regra número 1 de hermenêutica bíblica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso submeter a Bíblia à minha ciência, à minha capacidade ou o meu conhecimento. Eu submeto o meu conhecimento, a minha capacitação, formação, número, gênero e grau submetidos à Escritura, para que ela possa me dizer quais são os seus objetivos. Que a Bíblia fala, ela é um livro vivo. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, lá no capítulo 3, e 2 versículos são importantes, o 16 e o 17, ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí, 2 Pedro, capítulo 1, e versículo 20 a 21. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro está falando das epístolas de Paulo. Que os indoutos inconstantes torcem e igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. 2 Pedro 3, o 16 e o 17. Então, de muitas maneiras, os homens se diferem entre si e esse fato naturalmente faz parte com que eles se distanciam mentalmente uns dos outros na capacidade intelectual, no gosto estético, na qualidade moral e etc. Alguns foram instruídos em conhecimentos intelectuais, outros não tiveram esta oportunidade. E isto provoca as divergências entre a interpretação ora mencionada aqui neste texto. Então, os autores, em diferentes linguagens, com diferentes culturas, fizeram uma interpretação e escreveram suas mensagens. E o conflito nasce de que estes homens, por estarem tão longe, tão distante culturalmente, eles pudessem escrever de modo a nossa interpretação entender algum conflito na linguagem, na fala ou na intenção. Mas esses conflitos são resolvidos com o estudo da palavra minuciosamente, com a graça do Espírito de Deus. Apesar dessas divergências entre os homens, Deus tem um plano para os mesmos e este é revelado na Bíblia Sagrada. Ora, aqui eu quero que vocês entendam que, apesar da linguagem estar um pouco distante, dos homens culturalmente terem formações diferentes, isto não afasta a inteireza da mensagem. A mensagem de Deus, ela foi objetiva, clara, direta, foi bem comunicada, apesar das diferentes linguagens pelos homens estarem culturalmente distanciados uns dos outros. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é, sem dúvida nenhuma, a hermenêutica. Porém, quantos pregadores e até pastores que nem de nome a conhecem, e o que é ainda pior, tais obreiros ainda querem ser mestres e dizer aquilo que a Bíblia não diz e fazer disso uma doutrina para si e para a sua igreja. Daí o porquê do surgimento de muitas seitas em nossos dias, como também já aconteceu no passado, né, irmãos? Que é, pois, a hermenêutica. Então, o que a hermenêutica é em si? O termo hermenêutica deriva do grego hermeneuem, que quer dizer interpretar. Hermeneuem. Então, hermenêutica é a ciência e a arte que estuda as leis e princípios de interpretação das Escrituras. Ciência porque estabelece regras positivas e invariáveis. A arte porque suas regras são práticas. Então, digamos que você está cursando direito. Onde que a hermenêutica vai
ser útil num curso de direito, porque ela vai buscar interpretar as leis por um conjunto de regras e normas que estas mesmas leis oferecem a partir da sua promulgação. Tá certo? É aí que a hermenêutica entra. Então, quando nós estamos falando aqui de hermenêutica bíblica, nós trabalhamos somente com textos bíblicos, mas a hermenêutica é uma ciência filosófica que abrange outras áreas do conhecimento e da pesquisa. Então, continuando, a ciência, porque ela estabelece regras, né, irmãos? É uma ciência que, a hermenêutica é uma ciência que tem no seu escopo os regulamentos e normas objetivas e claras para fornecer uma boa interpretação. Por isso é uma ferramenta de interpretação que nós utilizamos e chamamos de hermenêutica bíblica. Aí nós vamos nos valer de muitas outras ferramentas para nos auxiliar, né? Por exemplo, eu tenho aqui um livro de Werner Keller, e a Bíblia tinha a razão. Esse livro, ele é extremamente didático, pedagógico, para que se possa ter uma excelente visão do Antigo Testamento. Aí vai nos contar histórias, a história dos patriarcas, a história da diáspora. E mergulhando nesse universo, eu vou investigando e conhecendo mais profundamente os termos bíblicos apresentados dentro da leitura do Antigo Testamento. Se você puder também ter aí um léxico do grego ou um dicionário, um léxico do hebraico, né? Eu tenho aqui esse dicionário de hebraico e aramaico. Ele faz um resumo e analisa dentro da língua portuguesa, nos trazendo para o português alguns textos e alguns temas que estão no hebraico, para a gente poder extrair um conhecimento mais profundo, para podermos fazer afirmações didáticas e metodológicas quanto às normas éticas bíblicas. Tá? Esse aqui é um léxico. Então, se você vir falar o léxico que nós precisamos consultar para tirar, é um manualzinho bem pequeno. Tá? O meu é bem antigo, deve ter alguma coisa nova aí, atualizada. Isso que não é um dicionário apenas, né? Ele é um léxico porque ele trabalha com poucas palavras, conteúdo mais resumido. Então, vamos lá para esta ciência. Essa ciência ela consiste num conjunto de regras que permitem determinar o sentido literal da palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro admitiu que há textos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. É o que ele diz na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 15. A aplicação dos resultados da hermenêutica é a exegese. A hermenêutica expõe os resultados e a exegese aplica-os. O termo exegese significa literalmente expor, aplicar, comentar. Então, quando você vai fazer um estudo aprofundado, você precisa fazer uma exposição, mesmo que o seu sermão não seja expositivo, mas você vai estar fazendo uma exposição do conteúdo da palavra de Deus. Então você precisa dissecar as linguagens técnicas, dissecar o conteúdo e passar aos seus ouvintes, à sua plateia. Assim você se fará entender por intermédio da homilética, da exegese e da hermenêutica. Tá certo?
a hermenêutica e a filosofia. A hermenêutica é originalmente uma disciplina filosófica, isto é, uma técnica de leitura orientada para a compreensão das obras da antiguidade clássica, como o caso de Homero, né? Na era clássica, que ele tem os seus livros, suas Ilíadas, os textos religiosos, que são a Bíblia, e as operações filosóficas de interpretação desenvolvem-se em função de regras rigorosamente determinadas, explicações léxicas, gramaticais, ratificação crítica dos erros dos copistas e etc. E ainda a interpretação alegórica moral, destinada a colocar em destaque o caráter de exemplicidade do texto. O horizonte destas técnicas é o da restituição de um texto ou de uma palavra, mais fundamentalmente em um sentido considerado como perdido ou obscurecido. Numa tal perspectiva, o sentido é de reencontrar como uma verdade que o tempo teria encoberto. Por intermédio dessa ferramenta, evidentemente, você vai poder dissecar textos antigos, você se remete a uma época, investiga a época, o conteúdo daquilo que fora escrito, não importando a linguagem, você obrigatoriamente, como intérprete da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, você precisa dissecar usando as ferramentas. Então, se você está trabalhando com texto em português, você sabe que a Bíblia não fora escrita em língua portuguesa. Então, o que você tem em língua portuguesa pode não retratar fielmente ou fidedignamente o conteúdo que o autor tentou passar para você. Aí você vai recorrer à linguagem original. Mas os manuais históricos, para que você possa ter uma boa interpretação. Às vezes o texto pode estar um tanto quanto encoberto, não há. Por isso que existem muitas Bíblias hoje que são chamadas de Bíblias facilitadoras de um conteúdo que usa uma linguagem mais dissertativa, uma linguagem mais explícita, para que você possa compreender sem recorrer ao dicionário. Eu gosto, por exemplo, das Bíblias mais clássicas, que o conteúdo da palavra de Deus ele é numa linguagem erudita. Então, se você abrir demais a linguagem, fica mais complexa para compreender o conteúdo do que você manter a linguagem na sua originalidade e consultar os dicionários para que você possa ter uma compreensão real do texto. Tá? Então vamos lá, o que é hermenêutica como uma situação humana. No início do século XIX, com o teólogo protestante Friedrich Schleiermacher, de 1768 a 1834, assiste-se uma generalização do uso da hermenêutica. Esta, embora conservando os seus laços privilegiados com os estudos bíblicos e clássicos, visa partir de agora todo o campo da expressão humana. A atenção está cada vez mais orientada não apenas para o texto, mas para o seu autor. Ler um texto é dialogar com o autor, esforçar-se por reencontrar a sua intenção, é procurar compreender
com o espírito investigativo por intermédio da decifração das obras nas quais este autor se exprimiu. Então você não pode se furtar a fazer esta investigação com sinceridade, com seriedade e com as ferramentas adequadas, para que você possa depois afirmar categoricamente dizendo: o autor disse isso. O autor não disse isso. Para não facilitar os erros absurdos que podem culminar numa, por assim dizer, né? Usando aquele jargão comum que se diz, né? Um texto sem contexto é um pretexto para heresia. Então, por isso que é importante você usar essas ferramentas, investigar o texto, entrar na mente do autor e aí sim você comunicar ao seu público aquilo que o autor realmente lhe disse. É entrando com a obra do filósofo alemão Wilhelm, de 1833 a 1911, que a hermenêutica assume o estatuto de um método de conhecimento especialmente apto para dar conta do fato humano, ou do fator humano, irredutível e em si mesmo aos fenômenos naturais. O texto a interpretar é a própria realidade humana no seu desenvolvimento histórico. Aplicado ao estudo da ação dizer do interior, aplicar ao estudo da ação histórica, o ato hermenêutico deve permitir restituir, por assim dizer, do interior a intenção que guiou o agente no momento em que ele tomava tal decisão e permitir assim alcançar a significação desta ação. Dilthey introduz com efeito um postulado: a riqueza da vossa experiência permite-nos imaginar, por uma espécie de transposição, uma experiência analógica exterior a nós compreendê-la. Se nos é possível compreender o outro, é porque temos a possibilidade de imaginar a sua vida interior a partir da nossa, por uma transposição analógica. Claro, num contexto dialógico que nós estamos desenvolvendo este tema, num contexto dialógico nós acabamos por aprofundar o uso dessa ferramenta com mais clareza, porque nós contamos com o auxílio dos nossos mestres, doutores, professores, para que as técnicas de interpretação sejam bem utilizadas pelo aluno. Tá? E vamos falar aqui da divisão da hermenêutica. A divisão da hermenêutica é reconhecida como geral e específica. A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita, e a específica é aquela que se aplica à interpretação dos textos sagrados, dos textos particulares, né? Então, as duas principais ferramentas dentro da hermenêutica é a análise da hermenêutica geral, que interpreta qualquer obra literária, como eu falei para vocês, interpreta a lei, as técnicas de interpretar, por exemplo, uma poesia, um poema, uma obra literária de qualquer autor que seja, né? Teatral, dramaturgos e etc. Então, todos esses textos podem ser utilizados, podem ser interpretados à luz da hermenêutica. Porém, a hermenêutica específica, ela já foca
no seu objeto em particular. No nosso caso, a hermenêutica bíblica, que ela vai focar somente nos textos bíblicos. Tá? Então, a importância do estudo da hermenêutica. João, no capítulo 5, no versículo 39, vai dizer: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, diz o Senhor. Então, o examinar é como, por exemplo, se você vai ao médico e vai fazer, e esse médico te pede um exame. Não o médico do SUS, né? Que o médico do SUS ele dá só uma olhada lá e passa o remédio. Mas o médico mais sério, as pessoas que podem pagar por uma consulta um pouco mais cara, aí o médico vai fazer um exame detalhado e minucioso, né? Então, aí é uma necessidade de ter uma compreensão maior do seu paciente. Isso é fazer um exame. Um exame é um estudo detalhado e minucioso de uma determinada coisa. Então, se você vai pegar um texto bíblico para interpretar, aí a hermenêutica obrigatoriamente vai te levar a fazer algumas perguntas. Esse texto é para hoje, é para os dias de hoje? Esse texto é para o povo hebreu? Este texto é para o povo gentílico? Esse texto é para a humanidade de modo geral? Ele é um texto para todo homem e toda mulher? Esse texto é escatológico, futurístico? Esse texto é uma profecia que foi cumprida em décadas, milênios passados, séculos passados. Então a hermenêutica ela vai fazer uma série de questionamentos que você vai ter que escrutinar para chegar a uma conclusão. A origem da palavra hermenêutica é derivada do termo grego hermeneuem, e o primeiro homem a empregá-la, o primeiro homem a empregá-la, esse termo técnico foi Platão. É o primeiro homem com conhecimento, é um dos 3 expoentes da filosofia, que no caso é Sócrates, Platão e Aristóteles. E Platão é o primeiro homem a se utilizar dessa linguagem. As 2 línguas que originalmente a Bíblia foi escrita, o grego e o hebraico, ou melhor, o hebraico e o grego, né? Nessa ordem, primeiramente hebraico, e um pouco em aramaico, e depois o grego. Vamos definir aqui o termo. A hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação. Em sua abrangência, tratam da teoria da interpretação de sinais, símbolos e de uma cultura de leis. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. Porém, quantos pregadores há que nem sequer têm conhecimento dessa matéria? Nem sabem que a hermenêutica existe e fazem a interpretação ao bel prazer, a seu próprio gosto. Porém, a hermenêutica do grego hermeneuein, quer dizer interpretar, da qual nos ocuparemos, forma parte da teologia exegética, ou seja, a que trata da reta inteligência e interpretação das escrituras bíblicas. O apóstolo Pedro ele admite nas Escrituras que entre as do Novo Testamento há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes interpretam e se perturbam com isso também, né? Se perdem.
e não conseguem fazer uma boa leitura. É para maior desgraça e calamidade quanto estes ignorantes nos conhecimentos hermenêuticos se apresentam como doutos, torcendo as escrituras para provar seus erros e arrastam consigo multidões à perdição. Tais ignorantes, eles são pretensos doutos e sempre se têm constituído em heresiarcas ou falsos, desde os falsos profetas do Antigo Testamento até os copistas da nossa era cristã. E os editos chamados de russelistas, que são reconhecidos no mundo de hoje como os grandes intérpretes, ou eles assim reivindicam o direito de serem os pretensos intérpretes das Sagradas Escrituras. E qualquer pregador que ignora esta importante ciência se encontra muitas vezes perplexo e cairá facilmente no erro de Balaão e na contradição de Coré. A arma principal do soldado de Cristo é a Escritura, e se desconhece o seu valor e ignora seu uso legítimo, que soldado será esse então? Se a arma de combate e defesa é a Escritura Sagrada, então como não estará bem preparado ou despreparado este homem, né? Não há livro mais perseguido pelos inimigos, nem livro mais torturado pelos amigos que a Bíblia, devido à ignorância da sadia regra de interpretação. Isto, irmão, não deve ser assim. Esta dádiva do céu nos veio para cada qual use a seu próprio gosto, mutilando-a ou torcendo-a para a nossa própria perdição. A ferramenta foi dada por Deus e nós devemos usá-la com sabedoria. Lembremos-nos de que as variadíssimas circunstâncias que ocorreram para a produção do maravilhoso livro requerem do expositor que seu estudo seja demorado e sempre conforme a ciência, conforme os princípios hermenêuticos. Entre seus escritores, os santos homens de Deus, por exemplo, que falaram sempre inspirados pelo Espírito Santo, achamos pessoas de tão variada categoria de educação, como sejam sacerdotes como Esdras, poetas como Salomão, profetas como quais são Isaías e outros grandes da Bíblia Sagrada, guerreiros como Davi, pastores, que foram pastores de ovelha, como é o caso de Amós, estadistas como Daniel, sábios como Moisés e Paulo, e pescadores, homens sem letras como Pedro e João. Destes, uns formulam leis, como Moisés, outros escrevem história, como Josué, e este escreve salmos como Davi, aquele provérbio como Salomão, umas profecias como Jeremias e outras biografias como os evangelistas e outras cartas como as apostólicas, as cartas conhecidas como cartas apostólicas ou cartas paulinas. Quanto ao tempo, viveu Moisés 400 anos antes do cerco de Troia, em 300 anos antes de aparecerem os mais antigos sábios da Grécia e Ásia, como Tales, Pitágoras, Confúcio, vivendo João, o último escritor bíblico, uns 1.500 anos depois de Moisés. Então, a Bíblia tem um percentual aí em torno de 1.600 anos, aproximadamente, escrito por autores diferentes em épocas muito diferentes. Embora haja uma coerência na sua inteligência, sua mensagem, mas foi escrito por homens que não se conheceram.
Com respeito ao lugar tão diferente como é o centro da Ásia, as areias da Arábia, os desertos de Judéia, os pórticos do templo, as escolas dos profetas em Betel e Jericó, nos palácios de Babilônia, nas margens de Queber e em meio à civilização ocidental, tomando-se em figuras, símbolos, expressões dos usos, costumes e cenas que ofereciam tais variados tempos e lugares, os escritores bíblicos foram plenamente inspirados, porém, não de tal modo que resultasse supérfluo o mandamento de que esquadrinhar as escrituras e que se deixasse sem consideração tanta variedade de pessoas, assuntos, épocas, lugares. Estas circunstâncias, como é natural, influíram, ainda que não certamente na verdade divina expressa na linguagem bíblica, porém na própria linguagem de que se ocupa a hermenêutica e que tão necessário que a compreenda o pregador e interprete o expositor bíblico. Este é o nosso ponto de partida, o nosso ponto inicial desta matéria da hermenêutica. A necessidade de que se tenha boa interpretação, uma boa convivência, uma boa harmonização das escrituras sagradas, se valendo de vários outros livros que possam corroborar com essa interpretação, sem, claro, fugir à ética, sem fugir à seriedade, à responsabilidade com a leitura da Bíblia Sagrada. Não estranhemos, pois, que para nos elevar à concepção possível do céu se valha de figuras e semelhanças tomadas nas cenas gloriosas da terra, nem de que, para elevar-nos à concepção possível de sua própria pessoa, se sirva do que foi a coroa da criação, apresentando-se a nós como ser corporal semelhante a nós. Folga dizer que, para a correta compreensão da verdade, tanto em símbolos e figuras, pela necessidade humana, se requer meditação e estudo profundo. Porém, é preciso observar a esta altura que ditas expressões figurativas ou simbólicas não se devem meramente à natureza da verdade espiritual, à maravilhosa relação entre o invisível e o visível, mas também ao fato de que tal linguagem vem mais a propósito por ser mais formosa e expressiva. Conduz a ideias à mente com muito mais vivacidade que a descrição prosaica. Encanta e recria a imaginação ao mesmo tempo em que instrui a alma e fixa a verdade na memória, deleitando o coração. Que conceito errôneo do que é próprio abrigam os que imaginam que a Bíblia, para ser revelação divina, deveria estar escrita no estilo da aritmética ou da geometria. Não tem Deus, por sua sabedoria, enlouquecido a sabedoria do mundo? Lembrando-nos, pois, em resumo, que as Escrituras, tratando de temas que abrangem o céu e a terra, o tempo e a eternidade, o visível e o invisível, o material e o espiritual, foram escritos por pessoas de tão variada natureza e em épocas tão remotas, em países tão distintos entre si e em meio a pessoas e costumes tão diferentes e em linguagem tão simbólica, que facilmente se compreenderá que, para a reta inteligência e compreensão de tudo, nos é de suma necessidade todo o conselho e auxílio que nos possa direcionar e oferecer a hermenêutica.
Nós chegamos até aqui, término desta leitura, deixando para vocês mais tarde darem continuidade. Eu vou partir para a lição número 2 na próxima aula, que nós vamos tratar das figuras de retórica da hermenêutica, que é uma ferramenta de suma importância. Não se aparte de perceber quanto é importante você ler a Bíblia e saber separar entre as linguagens, as figuras, símbolos, tudo aquilo que a Bíblia remete a tempos remotos, uma cultura muito distante, diferente da nossa. E exprimindo-se por intermédio das linhas maravilhosas dos textos bíblicos, nós possamos extrair toda a verdade que nos é comunicada. Amém? Lição de número 1, a nossa aula de hermenêutica. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te dê uma excelente aula, um excelente estudo. Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.